Já aqui tenho a doutora Ana. Boa noite. Muito boa noite, doutora Ana. Sexta-feira, Desculpe, 10 da noite, fantástico. eu agradeço-lhe imenso Eu esta acabei agora de ter uma dedicação. entrevista que atrasou um bocadinho e por isso é que me atrasei, desculpe. Não faz mal nenhum. Olha, é uma honra para mim ter uma profissional, mas acima de tudo uma mulher como a doutora Ana neste meu microprojeto. Muito obrigada, o prazer é Fico todo meu. extremamente agradecida. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Toda a gente a conhece, doutora Ana. Portanto, é verdade, toda a gente a conhece, é uma figura de referência na saúde em Portugal e no mundo, mas em Portugal toda a gente a conhece. Obrigada. Mas seja como for, vou só dar uma ligeira apresentação. Muito Portanto, bem. a doutora Ana é médica, é especialista em medicina integrativa, que é esse o tema que nos traz aqui hoje, que é de toda a importância para vocês terem o conhecimento desta realidade, desta médica que, na minha opinião, vê além do véu. Além disso, é presidente também da Associação de Medicina Integrativa e é vice-presidente da Associação de Ozonoterapia. Muito bem. É, mais uma vez, com um enorme prazer e uma honra tê-la aqui, Muito porque obrigada. realmente o contributo que tem dado com o seu conhecimento, com a sua disponibilidade para toda a população portuguesa é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Margarida. É um prazer estar aqui consigo e falar um pouquinho daquilo que eu estudo e daquilo que eu sei sobre a medicina integrativa. Portanto, a medicina integrativa pretende ser uma área médica e da saúde na qual conseguimos integrar outras abordagens médicas complementares à nossa medicina convencional e que possam, de alguma forma, ajudar os nossos pacientes, os nossos utentes, as pessoas que nos procuram. Portanto, tentarmos que, além da visão mais convencional, mais do corpo físico propriamente dito, introduzirmos outras variantes como a parte emocional e a parte mental na equação dos problemas que nos trazem os nossos pacientes. Essa é a lógica daquilo que nós tentamos fazer dentro da medicina integrativa. Portanto, basicamente, a ideia é como é que eu posso ajudar os meus pacientes, ou a pessoa, o indivíduo, um ser humano, a estar mais saudável do ponto de vista físico, com a alteração dos hábitos de vida, a mudança, a pessoa entender o que é que ela faz no seu dia a dia, que a possa estar a prejudicar e que a possa estar a pôr doente. Depois, no ponto de vista emocional, portanto, como é que esta pessoa vive a sua vida do ponto de vista emocional, como é que ela processa as suas emoções, quais são os seus traumas, os seus conflitos, os seus bloqueios, e depois do ponto de vista mental, não é? Quais são as suas crenças? As crenças, interessam-nos mais aqui, obviamente, as crenças limitadoras, que são aquelas que não nos deixam fluir e melhorar a nossa vida. Doutora Ana, nós estamos habituados a um sistema de saúde de especialidades. Uhum, Como é claro. que esta visão mais holística do Ora ser bem, humano que a medicina integrativa ora, vamos tem lá ver uma coisa. pode se integrar no sistema de Uhum. saúde? Então, a medicina, tal qual nós a conhecemos hoje em dia, começa na Grécia, em Hipócrates, ok? Portanto, a nossa medicina convencional, toda a nossa tradição médica é baseada na tradição hipocrática. Mas já nesta altura haviam duas escolas, a escola de Cnidos, que é uma escola mais convencional, menos aberta a novas ideias, que é a que deriva a medicina convencional, tal como nós a estudamos na Faculdade de Medicina, e a escola de Cos, que é mais aberta a novas ideias, a novas filosofias, que é de onde deriva a medicina mais integrativa, mais holística, se nós quisermos dizer assim. Então, a partir daqui,
houve toda a tradição médica até que, mais ou menos no ano de 1600, com Descartes, há a separação da mente e do corpo. Porque até lá, o médico ouvia e integrava aquilo que o paciente sente, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional. Não havia a explicação imunológica, não havia a explicação da psiconeuroimunologia, não é? Como é que eu me separo e posso ter uma gripe? Porque eu deprimi do ponto de vista imunológico, porque fiquei triste. Então, hoje em dia, a psiconeuroimunologia já nos consegue provar isto cientificamente com tudo o que são os neurotransmissores. Portanto, a neurobioquímica está muito bem estudada. Então, mas como eu estava a explicar, o Descartes o que é que faz? Ele separou a mente do corpo. Portanto, ele diz que a mente e a alma é para o cura, portanto, para a religião, e o corpo é para o médico, a medicina. Então aqui existiu esta separação. A partir do ano 1940, mais ou menos, há de facto uma melhoria e um aumento da tecnologia na medicina que tivemos no último século, como nunca tivemos na medicina. Portanto, todo este aumento da tecnologia, o que nos trouxe, além de coisas maravilhosas como fármacos fantásticos, como novas cirurgias, como novos meios auxiliares de diagnóstico, também nos trouxe as super especializações. Portanto, além da especialização médica, ainda houve a super especialização. Então, a partir daqui, há assim quase um desmembramento do que nós vemos enquanto os nossos pacientes, e isso pode levar a que deixemos de ver aquela pessoa como um todo e passamos a ver a pessoa como um segmento. Então, é preciso que, enquanto médicos, tenhamos a noção de que é importante integrarmos aquilo que o paciente sente com a sua vivência do dia a dia, da sua casa, da sua família, do seu trabalho e do seu passado, dos traumas, das coisas mal resolvidas que essa pessoa tem. Então, integrarmos tudo isto é, no fundo, o praticar a medicina integrativa. A medicina integrativa pode ser praticada por qualquer médico, qualquer profissional de saúde, porque se eu tenho um ortopedista que, por definição, é uma especialidade, não é? Nós costumamos dizer entre os colegas, entre os amigos, não é? Entre os médicos, mais bruta, digamos assim, não é? Que é os ossos e pronto, e aquela coisa assim um bocadinho mais à bruta. Pode ser um ortopedista integrativo, por exemplo, se vê um problema de um joelho de uma pessoa e consegue perceber que ali tem um determinado ponto de acupuntura, que esse ponto de acupuntura está com um meridiano de acupuntura, que tem mais a ver com uma determinada emoção, que tem a ver com aquilo que a pessoa sente naquele momento. Então, eu não tenho que abandonar a minha especialidade de base para ser integrativa. Eu posso ser integrativa quando eu sou endocrinologista e eu por exemplo, um doente que me pede que precisa de emagrecer e eu consigo entender que aquela pessoa, por exemplo, engordou após a morte do pai, por exemplo. Então, eu tenho que falar a essa pessoa para ela tomar consciência dessa realidade e com isso nós vamos, de facto, à cerne da questão e não simplesmente passarmos uma dieta. Essa é a lógica daquilo que nós estamos a fazer aqui. Mas, então, doutora Ana, a medicina integrativa, podemos usá-la ou consultá-la como preventiva e para manter a saúde, mas também em todo tipo de diagnósticos. Com certeza. A medicina integrativa, por definição, é uma medicina muito preventiva. Porquê? Porque nós conseguimos, pela conversa que estamos a ter com os nossos pacientes, conseguimos fazer quase uma consultoria dos hábitos de vida daquela pessoa. E, portanto, a partir daí eu consigo dizer à pessoa que, olha, ainda não tem nenhuma doença, mas, por exemplo, o senhor deita-se muito tarde, não dorme, fica no telemóvel até muito tarde. E isso vai provocar uma sobreestimulação do ponto de vista elétrico que entra pelo olho e que lhe vai afetar a glândula pineal
que é a epífise, que é responsável pela produção da melatonina, por exemplo. Sim, E isto sim. vai ter efeitos no corpo, embora aquela pessoa ainda não se está a sentir mal, porque é, por exemplo, um jovem tem 40 anos, mas o prolongar um mau hábito de vida irá ter as suas consequências mais tarde. Por exemplo, eu posso perguntar a uma pessoa como é que funcionam os seus intestinos, ok? E a pessoa diz que os intestinos funcionam 3 e 3 dias, e isso que para aquela pessoa é normal, porque a vida toda o intestino funcionou 3 em 3 dias, não é normal, porque o normal é que o intestino funcione entre 1 a 2 vezes por dia. Então, pela conversa e pelas perguntas dos hábitos de vida daquela pessoa, nós conseguimos ajudar aquela pessoa a melhorar ligeiramente a sua qualidade de vida. E também a ter uma maior consciência do seu corpo e da forma como vai gerindo as suas emoções. Obviamente, se eu explico àquela pessoa que ela, por exemplo, quando lhe morreu o pai, não conseguiu mais verbalizar que, por exemplo, ama outra pessoa, não consegue dizer essa palavra. Então, é preciso nós desmontarmos todo esse bloqueio, explicar isso àquela pessoa, fazer com que essa pessoa sinta no seu corpo e, a partir daí, obviamente que esperamos que essa pessoa tenha uma melhor vivência emocional daquilo que é a sua vida emocional e não só a sua vida física de ir à casa de banho, fazer xixi, deitar-se, ou comer, não é? Portanto, também a parte emocional e a parte mental, ou seja, como é que, por exemplo, como é que aquela pessoa pode ser mais feliz? O que é que a impede de ser mais feliz? Que crenças é que ela tem limitantes à sua felicidade, limitantes ao seu amor para com os outros, limitantes para com o seu trabalho? Porque nós temos pessoas que dizem, por exemplo, eu trabalho muito e nunca consigo ter prosperidade económica. Ou, por exemplo, eu tenho muitos relacionamentos, mas todos acabam da mesma maneira. Então, nós, ao percebermos isto, nós conseguimos influir daqui e sentir algumas crenças que aquela pessoa tem e que nós podemos, trabalhando a mente, ajudá-la bastante. Estava aqui a pensar, é inevitável, doutora Ana, nesta altura, não falarmos de sistema imunitário. Certo? Paralelamente ao sistema imunitário, também é duplamente inevitável falarmos de todo o sistema nervoso, com toda Certo. esta conjuntura. Uhum. De que forma, ou o que é que a doutora Ana, com todos os estudos e tudo o que tem feito sobre esta temática durante este ano, porque eu tenho acompanhado e tenho visto que tem feito um trabalho exímio, o que é que podia dizer às pessoas sobre esta fase que todo o mundo está a passar, não somos só os portugueses? Sim, então, assim, do ponto de vista preventivo em relação a um vírus, vamos falar assim mais genericamente, para não entrarmos no drama do Sim. bicharoco. Então, do ponto de vista preventivo, eu penso que nós podemos dizer o seguinte. Primeiro, é fundamental, falando no corpo físico, é fundamental a nossa qualidade do sono. A qualidade do sono é fundamental para o sistema imunitário. Depois, a qualidade da minha dieta, ou seja, eu tenho que privilegiar uma dieta moduladora da inflamação. O que é que isto quer dizer? Que eu devo evitar os alimentos que me inflamam a partir daqui. Depois, eu tenho que garantir que o meu sistema gastrointestinal, o meu sistema urinário estão em condições, ou seja, que eu consigo eliminar as minhas toxinas, porque, por exemplo, se eu vou à casa de banho 3 em 3 dias, isso já me indica que eu não estou bem e eu preciso de privilegiar todo o meu intestino, que é muito importante para o sistema imunitário. Depois, a questão das radiações. Tenho que ter cuidado na minha casa, não estar demasiado ao telemóvel, ter cuidado com o computador, ter cuidado com a radiação do Wi-Fi. Então, este tipo de pormenores, porque isto interfere na glândula pineal e interfere no sistema imunitário. Então, por exemplo, à noite, desligar o Wi-Fi da casa toda é uma coisa fantástica. Já sei que o vizinho de cima tem, o vizinho de baixo também tem, mas se eu pelo menos consigo desligar a minha, eu já consigo fazer alguma coisa. Pronto. Do ponto de vista emocional, como é que eu me sinto, se eu estou bem, se eu tenho algum problema, e pelo menos eu ter a consciência de que isso interfere no meu sistema imunitário.
E depois o que é que eu posso fazer? Portanto, eu posso tomar vitamina C, é fundamental a vitamina C, tomar vitamina D, tomar zinco e selênio e tomar magnésio. Então, assim, de uma forma muito genérica, estes são os componentes ortomoleculares que eu posso tomar para estar mais modulada do ponto de vista imunitário. É muito importante que as pessoas entendam que não existem receitas infalíveis, existem um conjunto de situações que executadas nos podem levar quase a um estado mais ótimo de saúde. Sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas acha que por não ter nenhum sintoma não está doente. Ou seja, se eu não tenho dor de cabeça, se eu não tenho, se eu durmo, se eu como, se eu faço a minha vida do meu trabalho, não tenho sinusite, não tenho febre, não tenho nenhuma doença conhecida, então isso para mim é o estar bem. E é mentira. Portanto, a saúde é muito mais do que a ausência de doença. Então, muitas vezes, o que acontece, e estamos a ver isso com o Covid, é que o Covid dá um estado hiperinflamatório na terceira fase da infecção por Covid, exatamente quando o paciente apresenta de base um estado inflamatório que se calhar o próprio não sabia. Porque há uma definição que se chama inflamação crónica de baixo grau, que não é um diagnóstico imagiológico, é quase um diagnóstico clínico. Claro que existe um diagnóstico laboratorial disto, existem marcadores inflamatórios que eu posso pedir aos meus pacientes, mas é um diagnóstico muito clínico, porque se eu tenho uma pessoa que me conta que teve várias infecções na sua infância, por exemplo, que come pessimamente, que trabalha 12 horas por dia, que dorme muito mal e que fuma, eu sei que esta pessoa, embora não tenha doença nenhuma, tem uma inflamação crónica, ou a chamada meta-inflamação. Então, esta inflamação é um fator de risco para, se a pessoa tiver o Covid, ter uma resposta um bocadinho mais exagerada e que pode comprometer a sua saúde de uma forma mais perigosa, digamos assim. Então, termos o cuidado de perceber o que é que nós estamos a fazer na nossa vida que nos esteja a inflamar, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, porque o stress é, sem dúvida, um fator de risco para a inflamação crónica, silenciosa, ou seja, não tenho sintomas, mas se eu trabalho imenso, se eu vivo ressentido, se eu vivo com raiva, por exemplo, se eu faço um trabalho que eu não gosto, então eu estou inflamada. E, portanto, eu estou mais sujeita a ter, a que me apareça alguma doença. Este projeto da saúde global, quando eu pensei nele, era de alguma forma exatamente para trabalhar um bocadinho isto da individualização de eu só tenho dores de cabeça, de resto estou toda bem. Ou eu tenho muitos cuidados com a alimentação, mas depois quando se vai a ver, afinal a qualidade ou a forma de cozinhar também não é assim tão boa. E depois, de alguma forma, esta saúde global do planeta, que é a nossa saúde em espelho, Certo? está bastante comprometida. Concordo em absoluto. Nós não nos podemos separar daquilo que é o nosso meio ambiente e daquilo que é o planeta Terra. Primeiro, por uma situação que é pouco falada, que é a radiação eletromagnética da Terra interfere diretamente com o meu centro cardíaco, com os meus chakras e, portanto, eu sou influenciada pela radiação do planeta. Assim como, por exemplo, nós vamos andar de avião e nunca nos apercebemos que somos influenciados pela radiação cósmica. Estamos, antes, o facto de estarmos mais próximos do Sol, recebemos mais radiação cósmica quando andamos de avião. Então, o planeta também está doente. Porque o homem não soube respeitar os limites da natureza, não soube conviver com a natureza. Nós perdemos em absoluto este ritmo biológico, este ritmo circadiano, o ritmo das estações, o ritmo da lua
e do sol, o ritmo das marés. Então, nós perdemos este ritmo biológico que também influencia a nossa vida, porque nós somos uns seres biológicos, não é? Os seres vivos, o ser humano. Claro. Então, o nosso planeta está doente e nós estamos a ficar doentes com o planeta ou pelo planeta. Por isso, é muito importante termos esta consciência e também como é que nós podemos estar melhor com o planeta. Repare, uma das coisas que mais me chocou o ano passado é que quando o mundo, de repente, pararam os aviões, pararam os carros, parou tudo, determinados sítios do planeta voltaram a ter vida da natureza, como por exemplo em Veneza, não é? E muitos outros exemplos. Então isto a mim chamou-me imensa atenção, no sentido em que este vírus, de alguma forma, também pode ser uma forma de que o nosso planeta nos esteja a dizer o que é que vocês estavam a fazer, o que é que nós, enquanto humanos, nós não tivemos em atenção determinados limites. E, portanto, a partir daqui, eu penso que devemos fazer uma reflexão, ter mais cuidado. A medicina ambiental já é uma realidade e, por isso, eu sou o meio ambiente sou eu. Eu sou influenciada pelo meio ambiente e eu influencio o meio ambiente. Então, como é que nós podemos ter cuidado com a comida processada, por exemplo, não usar tanto plástico, ter cuidado com a água quando tomamos banho? Repare, nós vivemos num país que é um país civilizado, ocidental, nós não temos a mínima percepção de quando estamos a gastar a água, o que é que está a acontecer no resto do mundo? Porque existem muitos sítios no mundo onde há falta de água. E nós aqui somos capazes de tomar um banho que demora 10 ou 12 minutos. Portanto, não temos o respeito a esta consciência. Não temos o respeito pelo plástico, utilizamos demasiada comida processada. Portanto, a ideia é desempacotar menos, o desembalar menos e o descascar mais, ou seja, voltarmos mais para a fruta e para os vegetais, o descascar e o desempacotar, usar menos as embalagens, ter o respeito pela agricultura biológica, pela agricultura biodinâmica, porque isso favorece um comércio de uma agricultura que tem mais em respeito ao ambiente. Então, estes pequenos, por exemplo, imagine, o comprar a carne da agricultura biológica, o comprar peixe que seja de mar e não da aquicultura. Eu vou ao supermercado, eu nunca ouço as pessoas a perguntar à menina da peixaria se o peixe é da aquicultura. O peixe é todo da aquicultura, praticamente. Por exemplo, a cosmética que nós usamos, essencialmente as mulheres, usarmos uma cosmética mais biológica, com menos metais pesados. Então, estes pequenos conselhos são conselhos que vão. Se cada uma de nós que nos está a ouvir fizer isto, então já são algumas pessoas que vão fazer e deixar a sua marca no planeta e melhorar a qualidade de vida de todos nós. Claramente. Vou partilhar consigo uma reflexão que eu costumo fazer sozinha e agora vou partilhar consigo e, claro, em público. Acho muito interessante este comportamento humano, doutora Ana, de saber perfeitamente o que é correto e o que é que não é correto, o que é destruição e o que é a construção. Eu acho que nós também sabemos os nossos limites, mas na verdade hoje deparamos em todos os níveis da sociedade com um estado de destruição. Claro. Por exemplo, na escola, eu não aprendi, acho que os miúdos continuam a não aprender, eu estou aqui a ver o Rafael Nunes, que é professor, não aprendem a sentir o seu corpo, a expressar emoções, a lidar com a natureza e a respeitar a natureza. Desde pequenos, é tudo muito formatado para o cognitivo, para a competição e para o resultado, e não para o ser. Isto leva a uma sociedade o mundo vai ter que mudar. O mundo vai ter que mudar. Fantástico. E esta é uma chamada de atenção e que bom que pessoas como a Margarida e outros que nos estejam a ouvir
possam deixar a sua marca e fazer chamada de atenção às outras pessoas. Claro que eu concordo consigo, o mundo vai ter que mudar. Nós vamos ter que respeitar mais o planeta para que o planeta nos devolva um pouquinho da sua boa vida e que com isso nós possamos ter melhor qualidade de vida. E eu penso que nos esquecemos de tudo, não é? E eu lembro-me de ser miúda e eu consegui ter alguma vivência da chamada vida da aldeia. Portanto, eu conseguia perceber de onde é que vinham os ovos e de onde é que vinha a carne. Mas eu lembro-me de alguns colegas que não tinham muito essa percepção. Repare, nós quase que temos que mostrar aos miúdos isso em museu ou na televisão, porque isso já não é uma vivência do dia a dia. Então, esta coexistência entre a aldeia e a cidade vai ter que voltar a estar um pouquinho mais na moda, digamos assim. Então, dentro daquilo que nós chamamos a medicina integrativa, no fundo, há uma reeducação de alguns hábitos de vida que são mais saudáveis e que nos fazem estar mais conectados também com a natureza. Temos aqui uma pergunta muito interessante, por exemplo, da questão da astrologia. Eu sou um bocadinho fã da astrologia, portanto, fazer esta pergunta a mim é assim um bocadinho dúbia. Eu sou fã da astrologia, tenho vários amigos astrólogos e era muito giro. Vão-me crucificar de eu dizer isto, mas não me importa. Era muito giro se os médicos pudessem saber um bocadinho de astrologia. Porque, na realidade, é muito engraçado ver, por exemplo, dentro da medicina, a parte da saúde, dentro da astrologia, portanto, incorporar isto, e eu tive algumas experiências com isto muito interessantes, e, portanto, posso dizer que, obviamente, um bom astrólogo poderia ajudar um médico, e eu muitas vezes recomendo aos meus pacientes que possam ir a um astrólogo para entender algumas coisas que lhes estejam a acontecer na vida. Claro que em Portugal não existe muito esta tradição da astrologia, por exemplo, não é? Portanto, as pessoas não têm bem a noção do que é astrologia. A astrologia não é futurologia, ok? A boa astrologia é exatamente uma pessoa conseguir ver dentro de acordo que seja a sua conformação e configuração dos planetas, a maior probabilidade que aquela pessoa tem de A, B ou C. Então, é importante percebermos isto, não é futurologia, porque senão confunde-se muito os termos e é por isso que depois, no fundo, repara, é quase o que acontece com a medicina integrativa e determinadas outras terapias, não é? É preciso saber distinguir o que é uma medicina integrativa, o que é uma terapia alternativa, para que as pessoas entendam o que é que estão à procura exatamente. Então, na astrologia, eu penso que há bons astrólogos e não sendo futurologia, é uma área muito interessante e que podia ser incorporada em algumas áreas até da medicina. Que engraçado. Essa é uma das ideias que eu nunca tive, mas realmente faz todo o sentido, porque um dia destes dei por mim a pensar, e acho que agora também me vão crucificar, talvez a mim, crucificar não, mas outra coisa qualquer. Veja, as nossas células comunicam, Certo? as árvores comunicam entre elas. Certo. O planeta Terra, com toda a certeza, que também comunica com os outros planetas. Certo. Sou capaz de aceitar isso completamente. Portanto, esta ideia da separação, da fragmentação, Pois. veio-nos trazer uma mediocridade de pensamento e um esquecimento deste olhar global do cosmos. O problema é que nós estamos muito habituados a pensar no material e a sentir o material. Tudo aquilo que eu não sinto e que eu não toco não existe. Não existe. Mas repare, o António Saint-Exupéry escreveu o essencial é invisível aos olhos. Obviamente que ele não estava a falar em física quântica, mas se deixarmos o romance de lado e levarmos isto para a física quântica, nós hoje em dia sabemos que
há muitas coisas que eu não vejo e que existem. E muito importante é que o observador muda o observado. Então, muito daquilo que nós chamamos ciência e prova definitiva não é bem assim, porque está a ser influenciado por aquilo que está a acontecer. Então, a partir daqui, repare, nós temos que entender que o pensamento que nós tínhamos antigamente já não funciona mais. Temos que entender que uma coisa que ainda não está provada como ciência não significa que não exista. Porque a ciência já existia antes de haver o nome ciência. Quer dizer, isto são frases que eu às vezes costumo brincar, mas que nos obrigam a pensar um bocadinho fora da caixa. Porque uma coisa não passa a existir só porque está provada, já existia antes. Então, aliás, a ciência não tem assim descoberto nada de extraordinário de leis da natureza que anteriormente os nossos antepassados já não dissessem de uma forma talvez mais mística. Não vai descobrir mais, porque houve no século passado realmente a super especialização e a super tecnologia da medicina e da ciência. A partir de agora vão ser coisas, vamos ter que nos virar para outro ponto e percebermos que existem outras dimensões além da dimensão material e com isto levarmos o nosso pensamento um bocadinho para além daquilo que está protocolado e conseguirmos chegar a outras formulações mentais que nos possam fazer sentir melhor. Porque, repare, nós se levarmos esta conversa para um lado um bocadinho mais filosófico ou mais esotérico do ponto de vista não só da medicina, nós conseguimos entender que viemos aqui para executar determinada programação existencial. Então, a partir do momento em que eu sei que eu tenho uma programação existencial e que eu sei qual é, eu esforço-me por cumprir essa programação existencial. Ou seja, o objetivo para o qual eu estou aqui no planeta Terra, se eu souber qual é, eu tento executá-lo e tento levar a minha programação e não deixar que acidentes de percurso da minha vida me possam tirar do meu caminho. Eu acho que isso é que é fundamental e acho que todos nós devíamos perceber o que é que estamos aqui a fazer, o que é que viemos aqui a fazer, porque isso fazia-nos estar mais conectados e, portanto, fazia-nos estar mais felizes. Traria-nos sentido de vida. Isso, é isso que eu estou a dizer. É exatamente isso que eu estou a dizer. Então, como é que eu consigo perceber melhor o que é que vim aqui fazer? Eu tenho uma determinada profissão, é isto que eu quero? E eu com isto consigo ajudar o maior número de pessoas para eu deixar de ter um ego-karma, que é eu olhar para o meu umbigo, eu ser muito bonitinha, eu tratar só da minha família e eu esquecer o resto do mundo. Portanto, por exemplo, se eu decido estudar um tema, escrever um livro, fazer uma palestra em que eu possa influenciar a vida de pessoas que eu não conheço, eu estou a trabalhar o meu polikarma. Porque então eu já toco na vida de outras pessoas. Então, a programação existencial não tem de chocar necessariamente com o meu livre-arbítrio. Porque eu posso estar alinhada de livre-arbítrio com a minha programação existencial. A programação existencial, nós se estivéssemos mais conectados e se aprendêssemos desde miúdos a estar mais conectados, então nós estávamos mais alinhados e podíamos desde cedo entender melhor qual era a nossa programação existencial. Neste momento, os adolescentes têm muita dificuldade em escolher aquilo que querem ser quando forem grandes. Mas, na realidade, é aí que se define a programação existencial. Embora depois se possa mudar, obviamente. Mas deveria ser mais aí em que nós devemos estar mais conectados e não ver a coisa só como o meu emprego o resto da minha vida, mas sim aquilo que eu vou fazer na minha vida que possa influenciar outras pessoas. Isso, por exemplo, é aquilo que eu digo aos meus filhos, é o que eles vão fazer na vida possa ajudar o maior número de consciências. E com isto estão bem. Tudo o que fizerem vai ser de sucesso, porque elevamos, além de nós próprios, o que nós viemos aqui fazer. Fantástico. É isso mesmo. Realmente
se em vez de na escola só ensinar e em casa, as famílias, a parte cognitiva, se começássemos a olhar para o ser como um ser total e global e desenvolver e estar atento aos seus dons primordiais, todos nós não fazíamos vidas, pelo menos até um certo ponto de destruição, para depois nos reconstruirmos noutra fase da vida. Seria uma linha muito mais ascendente. Exatamente, essa é a lógica. Inclusivamente, nós podemos completar a nossa programação existencial mais cedo do que o previsto e então termos outra programação existencial na mesma vida. Isso é uma coisa fantástica, não é? É ganhar muitos cromos. E é um sentido de missão e de propósito que apaga todas as dificuldades que possam existir. Certo. E eu penso que o estar mais conectado, as dificuldades que vão existindo ao longo do percurso, sim, que todos temos, nos faz olhar para além de... por exemplo, quando eu tenho que executar determinada tarefa para terminar uma especialidade médica, vamos supor, o que isso me custa, os problemas que eu tenho, os bloqueios que eu vou ter, as chatices que eu tenho, eu costumo dizer, então, pensar só no fim. Por exemplo, neste exemplo que eu dei, que é terminar a especialidade. Ou, por exemplo, vamos supor assim uma coisa meia burra, mas pronto, mas não me lembro agora de outro exemplo a estas horas da noite. O fazer uma casa, não é? Vamos supor que isso será o máximo daquilo que eu quero. Mas eu tenho imensas chatices com o empreiteiro, com o senhor carpinteiro, com não sei quem, com o pintor. E devo pensar que eu quero a execução da casa. E o que eu vou sofrendo, entre aspas, até chegar lá, são as pedras no caminho. Então, isto deve ser a mesma coisa com a nossa vida. Então, eu tenho um determinado objetivo, eu sei que quero aquele objetivo, o resto que aconteça até eu chegar lá, eu tenho que me focar no objetivo final. E com isso, eu estou mais conectada e estou menos importada com os pormenorzinhos que às vezes não interessam a lado nenhum. Estamos totalmente em sintonia. Fantástico. Eu já sabia, agora comprovei totalmente. É maravilhoso ouvi-la. Muito Doutora bem. Ana, é muito tarde obrigada, já. Margarida. Eu agradeço-lhe muito. Obrigada. Estava aqui a ver se tinha alguma pergunta assim, muito, mas acho que não. Portanto, queria tanto agradecer-lhe mais uma vez o estar aqui e desejar-lhe um ótimo descanso. Obrigada. E um ótimo fim de semana. Muito bem. Muito obrigada. Foi um prazer. Um beijinho. Obrigada, Margarida, e obrigada a todos os que nos escutaram. Até à próxima. Fantástico. Obrigada. Um beijinho muito grande. Até à próxima. Obrigada. Obrigada.